Nesse momento, senhoras e senhores, eu farei o pronunciamento como presidente da Comissão da Comenda Abdias do Nascimento e também faço o pronunciamento em nome do presidente Renan Calheiros, que não pôde estar presente. Todos vocês acompanharam a sessão, eu diria, delicada, que tivemos no dia de ontem, uma sessão que deixou a todos tristes, perplexos e, ao mesmo tempo, constrangidos. Mas o Senado tomou a posição que tinha que tomar para que o processo continue acontecendo, independente se seja senador, deputado, seja quem for. Só com essa pequena justificativa, que ele está com uma série de tarefas ainda sobre essa questão, é que eu falarei aqui em meu nome e em nome do presidente do Senado e do Congresso Nacional. Senhoras e senhores, em setembro de 2011, esse senador teve a alegria de, junto com a senadora Alice da Mata, de apresentarmos o projeto de resolução número 45, criando assim a Comenda Senador Abdias Nascimento. Tínhamos em mente que o melhor antídoto contra o preconceito, sem sombra de dúvida, é a educação. Nada mais eficaz para combater a discriminação contra os negros e as negras do que o verdadeiro conhecimento da história e da cultura afro-brasileira. Nada mais saudável para a construção de uma verdadeira consciência cidadã do que o reconhecimento da riqueza, da diversidade, dos muitos povos que formam e formarão este país. Que, como diz o revolucionário gaúcho, me permita, governador Colares, pátria, pátria, pátria somos todos. E entre os nomes que mais se distinguiram no reconhecimento dessa nossa riqueza e dessa nossa diversidade, os nomes dos que mais se destacaram na proteção e na promoção da cultura afro-brasileira sobressai e sempre, sempre estará na primeira linha o nome do nosso líder inesquecível e saudoso Abdias do Nascimento. Razão pela qual elegemos como insígnia dessa comenda e síntese da luta, que não é apenas dos negros, mas de todos os brasileiros, em busca de igualdade, liberdade, paz e avanço no campo social para todos. É, pois, com renovado entusiasmo e redobrada alegria que vemos a Comenda Senador Abdias Nascimento chegar hoje à sua segunda edição. No ano passado tivemos a honra de agraciar o ministro Benedito Gonçalves do Superior Tribunal de Justiça, os músicos Gilberto Gil e Martim da Vila, a militante do movimento negro Edna Almeida Lourenço, o ator Milton Gonçalves e o professor Silvio Humberto dos Passos Cunha. Também celebramos, naquela primeira edição, em memória, a lembrança do líder pescador Francisco José do Nascimento, o Dragão do Mar, herói da luta abolicionista lá no Ceará e, consequentemente, no Brasil. Neste ano, o Conselho da Comenda decidiu agraciar outras personalidades que muito contribuíram para a proteção e a promoção da cultura afro-brasileira. São eles: Alceu Colares, Frei Davi Raimundo dos Santos, José Vicente e Mari Nazaré Biolchi. Lembranças que aqui fizemos e lembramos aqui a todos os homenageados, que também, nesta mesma linha, nós aqui homenageamos, e aqui fica no aplauso à parte, a Fundação Cultural Palmares, aqui representada pela querida Cida. Fundação Cultural Palmares, a exemplo da CEPIR, cumpre um papel fundamental. Renderemos aqui nossas homenagens póstumas a dois brasileiros que fizeram muita diferença: Carlos Santos e Duarte Noronha. Permitam-me, ao citar os agraciados, e aqui eu já leio um pouquinho da história deles, que para contar a história de cada um aqui precisaríamos ficar dias e dias. Colares
tivemos toda a alegria de ver um filme da história dele que é lindo e que todos nós tivemos a alegria de conviver lá no Rio Grande. A quem fez o filme da tua história, ao seu Colares, que depois você vai poder falar, eu quero dar uma salva de palmas. Aqueles que produziram essa bela história do nosso governador. Rendemos aqui nossas homenagens póstumas a Carlos Santos e Duarte, que eu já falei, e começo agora a falar dos agraciados. Permitam-me começar pelo ex-governador Alceu Colares, meu conterrâneo. Gaúcho de Bagé, filho de pai negro. Mãe índia, Alceu de Deus Colares, poderia ter se resignado à posição periférica que a sociedade da época reservava aos negros e negras, mas não. O menino de 11 anos, que teve que abandonar os estudos para sustentar a família, que ao lembrar a história do Colares, eu lembro a história do povo negro nesse Brasil. O menino de 11 anos que teve de abandonar os estudos para ajudar a família. Ergueu seus braços finos e firmes e passou de quitandeiro a carteiro, de carteiro a telegrafista, de telegrafista a advogado. E fez então sua revolução. Foi deputado federal, 5 mandatos, prefeito da capital de todos os gaúchos e gaúchas, Porto Alegre, e foi o governador, primeiro governador eleito pelo voto direto da história do Rio Grande. Não sei se o governador faz ideia da diferença que fez para nós outros tantos negros do Rio Grande e do Brasil. Governador, é muito bom, governador. Você foi e será sempre uma referência para nós negros e tenho certeza para muitos brancos. Como foi bom naquele ano vê-lo eleito a governador do Palácio Piratini. Sua eleição nos mostrou o quanto o nosso Rio Grande é verdadeiramente grande. Sua eleição nos mostrou que é possível sim chegar lá. Sua eleição nos mostrou que muito maior que o preconceito, muito maior que a discriminação, está a vontade de fazer acontecer, e por isso você é um revolucionário da paz, do bem, da liberdade, da igualdade e da justiça. Muito obrigado a você, Alceu Colares, permita que eu diga, pelo exemplo. Muito obrigado pela firmeza, pela diligência, pela tenacidade, por sua coragem, por sua trajetória. Receba aqui, com muito orgulho, nesse momento presidindo uma sessão do Senado da República, alguém que foi seu discípulo, alguém que olhou sempre para a sua história para hoje estar presidindo essa sessão. Vida longa ao governador Alceu Colares. Já que vamos pelo Sul, como não lembrar também da figura de Carlos Santos da Silva Santos, a quem prestamos aqui uma homenagem póstuma. Foi Carlos Santos que serviu de referência, tenho certeza, também para Colares, quem primeiro abriu os caminhos da política para os negros do Rio Grande. Foi Carlos Santos que nos mostrou que sim, nós também podíamos. Foi Carlos Santos que nos disse que mais do que podíamos, deveríamos, toda a comunidade negra, preencher os claros que nossa ausência provocava na política nacional.
Carlos Santos nasceu na cidade de Rio Grande em 1904, neto de escravos, alforriados, metalúrgico, sindicalista. Carlos Santos foi o primeiro deputado negro da história do Parlamento Gaúcho, eleito em 1935. Foi precursor da luta contra o analfabetismo da população negra e foi ele mesmo o exemplo de superação. Formou-se em letras em 1945, aos 41 anos. Bacharelou-se em Direito em 1945, em 1950, aos 46 anos. Chegou à presidência da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul em 1967 e em 1975 elegeu-se deputado federal. Na Câmara, onde atuou por 2 mandatos, Carlos Santos destacou-se de forma exemplar pela atuação da defesa da proteção da infância e da criança com deficiência. Carlos Santos faleceu em 1989, mas seu discurso de despedida em 1982 ainda reverbera como um desafio que precisamos todos enfrentar. Tomo aqui a liberdade de ler um pequeno trecho dessa obra de Carlos Santos. Disse ele: "No meus 50 anos de vida política, só vi 2 cabeças negras na Câmara dos Deputados. Pode ter havido outros negros, mas de uma negritude", dizia ele, camuflada, que não assumia a sua identidade. Pretos, gloriosamente pretos, apenas 2 entre 420 parlamentares, quando temos inteligência para fazer uma bancada inteira de pretos. A nova geração de negros deveria tomar a si a tarefa de preencher esses espaços vazios na política brasileira. Minha esperança é de que essa nova geração, saída das universidades, tenha força para realizar o que sempre foi meu grande sonho, a elevação dos negros brasileiros a uma situação condigna e reconhecida, disse Carlos Santos. Tudo isso é palavras dele, que é tão atual no passado quanto no presente. O apelo de Carlos Santos merece ser aqui lembrado, porque foi ouvido por 2 dos nossos agraciados, Frei Davi Raimundo dos Santos e José Vicente, que também temos aqui a honra de homenagear. Ambos se destacaram exatamente por promover a educação da comunidade afro-brasileira. Ambos nos marcam por inspirar essa nova geração que, saída das universidades, há de nos levar muito além. Frei Davi Raimundo dos Santos, frade franciscano da Ordem dos Frades Menores da província de Imaculada Conceição do Brasil, São Paulo, fundou em 1992 o projeto Educação e Cidadania de afrodescendentes e carentes, a Educafro, uma rede de cursinhos pré-vestibulares comunitários, hoje presente em 4 estados, que tem por objetivo inserir e garantir a permanência de negros e pessoas da camada popular dentro de universidades públicas e particulares. Trata-se de iniciativa inestimável para a promoção da cidadania e a inclusão social da população pobre e afrodescendente. Obrigado, Frei Davi, por seu empenho, por sua dedicação, pela transformação, eu diria mais, pela oportunidade de redenção que tem propiciado a toda a nossa gente. Grande Frei Davi. Há mais de 20 anos, a Educafro vem eliminando o caminho de muitos jovens que, sem o seu apoio, não conseguiriam chegar à universidade. Seu acesso ao ensino superior passa hoje por um genuíno, ainda que incipiente, processo de democratização. Devemos, entre outros, ao senhor. Receba, pois, essa demonstração de reconhecimento. Também pela causa da educação da população negra desassistida, agraciamos hoje o professor doutor José Vicente, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, fundador e presidente do Instituto Afro-Brasileiro de Ensino Superior e fundador-presidente da Afrobras, Sociedade Afro-Brasileira de Desenvolvimento Sociocultural. José Vicente também nos inspira pela trajetória. Filho caçula de Boias Frias, nasceu e cresceu no Morro do Querosene, bairro pobre de Marília, no interior de São Paulo. Trabalhou com boia fria, como engraxate, como vendedor ambulante, como pintor de paredes, como soldado da Polícia Militar, até formar-se primeiro em Direito, depois em Sociologia, por fim
em educação. Nos anos de 1990, começou a liderar um grupo que lutava por bolsa de estudos para negros em universidades particulares. A iniciativa evoluiu para a Afrobras, que é hoje referência na inserção socioeconômica, cultural e educacional dos jovens negros brasileiros. Uma das suas principais realizações é, sem sombra de dúvida, a Universidade Zumbi dos Palmares, que tem hoje 6 cursos de graduação, 2 cursos de pós-graduação e 1.500 alunos, 80% dos quais autodeclarados afrodescendentes. Em um país em que menos de 14% dos alunos do ensino superior são negros, não é difícil perceber o tamanho, a grandeza e a diferença que faz a grande Universidade Zumbi dos Palmares, que é uma referência internacional. Já estivemos lá, conhecemos o projeto. Parabéns, obrigado a você, José Vicente. Parabéns, obrigado pela coragem. Parabéns, obrigado pela luta. Parabéns, obrigado pela perseverança. E receba também você essa pequena homenagem. Agraciamos também agora, do lado da cultura, a antropóloga Mari de Nazaré Baiocchi, professora titular da Universidade Católica de Goiás e da Universidade Federal de Goiás. Mari Baiocchi mantém há mais de 30 anos projeto de pesquisa e extensão junto ao povo Calunga, uma comunidade de 600 famílias de ex-escravos que vivem na região dos municípios de Cavalcante, Teresina e Monte Alegre, na Chapada dos Veadeiros, nordeste de Goiás. Mari Baiocchi, o povo quilombola, ainda, infelizmente, grande parte fica invisível nesse país. O povo quilombola merece um reconhecimento. O povo quilombola tem que questionar, há setores que questionam até o decreto do presidente Lula do reconhecimento da terra dos quilombolas. Nós apresentamos aqui para que o decreto se transforme em lei. Vida longa a você, Mari de Nazaré. Vida longa ao povo quilombola. Receba, pois, Mari de Nazaré Baiocchi, essa homenagem, você que soube vencer a precariedade do acesso à infraestrutura das comunidades Calunga, você que soube levar a universidade até os quilombos e trazer os quilombos até a universidade. Você que contribuiu e tanto para que os quilombolas fossem também reconhecidos como cidadãos plenos desse país. Parabéns pela luta, pela coragem, pela sensibilidade. E para concluir, eu quero te dizer que eu só posso dizer em nome do povo negro e também do povo branco, que tem compromisso com as causas. Obrigado, obrigado, obrigado e obrigado e obrigado mais uma vez. E para também saudar a cultura quilombola, esta edição homenageia Linduarte Noronha, a quem prestamos, juntamente com Carlos Santos, uma homenagem póstuma. Linduarte Noronha faleceu em 2012, mas sua obra permanece como um marco na história do cinema brasileiro. Em 1960, então repórter e crítico de cinema, dirigiu um curta-metragem sobre uma família camponesa remanescente de um quilombo de escravos fugidos na Serra do Talhado, na Paraíba. O documentário Aruanda, que o próprio Glauber Rocha consideraria precursor do cinema novo, descreve o que Linduarte Noronha considerava a terra da promissão. Um lugar utópico, paraíso da liberdade perdida, síntese dos anseios de toda uma raça. Linduarte foi desses que se deixou encantar pela vida dos quilombos, em um momento em que o Brasil talvez preferisse esconder a chaga terrível do que é ser escravo. Por retratar também o cotidiano quilombola, merece também aqui uma referência, aqui todas as nossas referências e admiração. Obrigado. Obrigado também a você por tudo aquilo que escreveu no passado. E lá do alto está olhando esse momento. Por fim, mas não por menos, essa edição também concede a honra e agracia com muito orgulho a Fundação Cultural Palmares, primeira instituição pública voltada para a promoção e preservação da arte e da cultura afro-brasileira. Criado em 1998 e vinculado ao Ministério da Cultura, a Fundação Cultural Palmares
A Fundação Palmares é referência da promoção, fomento e preservação das manifestações culturais negras e no apoio e difusão da Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino da história da África e cultura afro-brasileira nas escolas da educação básica. É também responsável pela certificação das comunidades quilombolas, o que lhes assegura direito e dá acesso aos programas sociais do governo federal. A Fundação Cultural Palmares por lutar e fazer o bom combate da inclusão social das comunidades negras, pelo extraordinário trabalho de demarcação dos quilombolas, pela defesa das religiões e manifestações culturais de matriz africana. O nosso reconhecimento e nossa gratidão. Vida longa a Fundação Cultural Palmares, aqui representada pela líder Cida. Enfim, finalmente, ao seu Colares, Frei Davi, José Vicente, Mari Biolchi, Fundação Palmares, carregam hoje a tocha da luta, que era ontem carregada por Abdias Nascimento, por Carlos Santos, por Duarte Noronha, e devemos a todos eles nosso agradecimento. Lembro também aqui os nomes que foram indicados, a comenda Abdias Nascimento, foram indicados e foram homenageados. Todos não poderiam ser votados. Nós caminhamos para aquilo que foi a votação unânime. Mas lembro aqui, com muito carinho e respeito, a indicação de Joaquim Beato, em memória, falecido em julho de 2015, 91 anos, foi senador da República. Cristiano Silva, Cris do Morro, Juvenal de Holanda Vasconcelos, Naná Vasconcelos, Lazo Matumbi, Marisete Silva, Lessa, Luciola Maria Inácio Belfort, Maria José Mota de Oliveira, Mestre Amaral, Railda Rocha Pinto. Enfim, uma salva de palma a todos aqueles que foram lembrados pelos senadores e senadoras, mas que se sentem representados com certeza nessa mesa. Quando Abdias completou 95 anos, escrevi, e hoje eu vou perdoar vocês, que eu sempre tenho a mania, governador, mas com você aqui presente, e você declama as poesias sem ler, eu não vou ler aqui a poesia que deu a esposa do Abdias, que ela sabe de cor, de tanto eu ler a poesia do Abdias. É uma poesia que no dia que o Abdias fazia 95 anos, se eu não me engano, né? No Itamaraty, ele foi homenageado pelo mundo. E eu fui, em nome do Congresso, falar para o nosso querido Abdias, que estava lá, numa cadeira de roda. E eu, naquela noite, escrevi uma pequena poesia, e que eu só vou ler a primeira frase. Primeira frase. Os poetas vão lembrar de Abdias falando de paz, rebeldia, e tenho certeza a emoção será tão forte como é hoje, quando sentimos, quando ouvimos a batida do tambor. Falarão de um homem negro, de cabelos brancos e barba prateada, que, independente do seu tempo, nunca parou, fez da sua guerra a nossa batalha. Como ninguém nunca tombou, foi dele e hoje é nossa, de todos nós, a bandeira da liberdade, da igualdade e da justiça e da liberdade. Abdias, tu és exemplo para todos nós, para a geração do presente e toda a geração do futuro.